comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. E alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás. A palavra inglesa lawfare pode ser traduzida como guerra judicial e significa manipulação da justiça com o objetivo de destruir um inimigo, que pode ser uma pessoa, uma empresa, um partido ou até mesmo o governo de um país. No caso da Lava Jato, o lawfare tinha a mira precisamente apontada para um único alvo: Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nunca foi verdadeiramente investigado, denunciado, nem sequer julgado como um cidadão comum, com direito à defesa e à presunção da inocência. Lula sempre foi o inimigo e previamente culpado que Moro e seus poderosos aliados queriam destruir. E o que ficou provado posteriormente foi justamente os interesses políticos por detrás dessa verdadeira operação de guerra, cujo alvo nunca foi o combate à corrupção. Eles utilizaram a possibilidade de combater a corrupção para montar uma quadrilha em benefício deles mesmos. A notória parcialidade de Sérgio Moro foi sendo apontada pela defesa do ex-presidente Lula ao longo de todo o processo. A sua condução coercitiva, quando sequer havia sido chamado a depor e nem tinha qualquer acusação formal contra si. O grampo ilegal de conversas entre ele e a então presidenta Dilma Rousseff. As contradições da sentença do triplex do Guarujá, em que o próprio Moro admitiu não haver relações com os contratos da Petrobras. E ainda a divulgação de uma delação falsa de Antônio Palocci a apenas uma semana das eleições. Por último e não menos importante, o completo abuso do então juiz, que ordenou à Polícia Federal que não soltasse Lula mesmo diante da determinação de um desembargador federal. Eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal em Curitiba quando eu poderia ter saído do Brasil. Eu fui lá porque eu queria provar que o Moro era mentiroso. Eu queria provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Em outubro de 2018, eis que o ex-juiz, após declarar publicamente e por dezenas de vezes não ter qualquer interesse em assumir cargo político, aceita convite do recém-impulsado presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para assumir o Ministério da Justiça. Presidente este que foi direta e absolutamente beneficiado pela condenação de Lula, líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais na operação comandada por Sérgio Moro. Coincidência? Só que não. Olha, isso eu já falei publicamente mais de uma vez e a resposta é não tenho nenhuma pretensão de candidatar a carreira de ir para uma carreira política. O meu trabalho é como magistrado, simples assim. Não, o juiz deve julgar segundo o que está no processo, né? Segundo a lei, as provas e os fatos. Então ele não deve se preocupar com consequências políticas das decisões que ele profere. E, sinceramente, não me vejo com esse perfil. Não me vejo, e já disse mais de uma vez, e reitero quantas vezes forem necessárias, que não sou candidato, não serei candidato. Nada disso. Não tenho esse tipo de ambição. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho esse tipo de pretensão. Mesmo diante da nítida e evidente suspeição de Moro, e enquanto se seguiam as arbitrariedades e denúncias infundadas contra Lula, numa teia de mentiras nunca antes vista na história desse país, o pedido de habeas corpus para colocar o ex-presidente em liberdade demorou mais de 2 anos até ser concluído e, enfim, restituí-lo dos seus direitos civis e políticos. Conseguimos provar, caso a caso, na justiça, a inocência do presidente Lula. E essa absolvição definitiva é a maior demonstração de que tudo aquilo que foi construído pela Lava Jato e por aquilo que dela derivou estava alicerçado, estava calcado numa mentira. Nós tínhamos um esquema das delações com o Sérgio Moro, apoiado por esse pessoal que sempre apoiou Jair Bolsonaro. Aí depois puseram o Sérgio Moro no governo.
Foi preciso uma série de reportagens publicadas no site da Intercept Brasil, em parceria com outros veículos, para que a opinião pública e todo o meio jurídico validasse o que a defesa do ex-presidente Lula sempre soube. Sérgio Moro comandava diretamente as ações dos procuradores, tornando-se parte da acusação, o que é terminantemente vedado a um juiz pela legislação do Brasil e de qualquer país democrático. Ficou decidido, enfim, que a 13ª Vara de Curitiba nunca teve competência para tratar dos processos contra o ex-presidente. O STF anulou as 4 ações penais contra Lula em Curitiba e uma por uma as demais acusações e processos foram sendo derrubados. A farsa foi desfeita e a justiça, enfim, prevaleceu. Essas coisas me fazem não ter raiva. Essas coisas me fazem o seguinte: Lula, você tem que ter tranquilidade para a tua vingança melhorar a vida do povo. A tua vingança é fazer o país voltar a crescer. A tua vingança é fazer o país ser respeitado no exterior. A tua vingança é colocar mais gente pobre na universidade. Essa é a vingança que eu desejo. É lutar e derrotar a pobreza e fazer com que o país seja definitivamente de todos. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Para tomar esse país de volta das suas mãos. Tirar o genocida da cadeira de presidente da República. Viva Lula! Viva a classe trabalhadora!